Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Minha gente, hoje são 3 de outubro do ano de 2022 e nós vamos juntos em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração. A disciplina é Economia e Mercados. Estou aqui diretamente do Estúdio 5, eu, o Isnaba como diretor de imagens, a Rosário como profa assistente, e nós vamos juntos aqui até as 15 horas e 45 minutos, com a disciplina de Economia e Mercados, beleza? A aula de hoje, o nosso conteúdo é microeconomia e estruturas, em tentar entender as estruturas de mercado. Deixa eu calibrar aqui minha canetinha mágica e vamos adiante. Antes de mais nada, eu quero trabalhar com vocês as questões complementares referentes à aula passada. Porque, de acordo com o Rubem Alves, escritor, ele vai dizer que a aprendizagem é tudo que fica depois que o esquecimento faz o seu trabalho. Então, para evitar que o esquecimento faça o trabalho, a gente dá uma resgatada aqui nas questões, em conteúdos da nossa aula, né? E aí, da aula passada, a gente dá uma resgatada aqui e segue com os nossos conteúdos de hoje. Beleza, minha gente? Câmbio. Então, vamos aqui adiante com a atividade complementar que ficou para vocês responderem na aula passada. Primeira questão. Explique bens de consumo e o seu papel na economia. Minha gente, bens de consumo, eles são... Deixa eu mudar aqui a fonte... Bens de consumo são serviços destinados ao atendimento direto das necessidades das pessoas. Não precisa de nenhuma transformação para ser utilizado pelos consumidores. De acordo com sua durabilidade, podem ser classificados como duráveis. Aí há exemplos de geladeiras, fogões, veículos. Mas eu até destaquei na aula passada, cada vez mais os produtos tendem a estar com suas validades, com a sua durabilidade reduzida. Você tem carros muito menos resistentes do que os anteriores, geladeiras, fogões, ferros de gomar, por aí vai. Por quê? Porque cada vez mais as empresas entendem que as pessoas precisam repor cada vez mais os produtos em menos tempo. Oi, boa tarde, Nina Brito, boa tarde, Câmbio, seja bem-vinda para mais esta transmissão, Nina com 2 N's e com Y, né? Então, veja só, Nina, tu fala de onde, por favor? Me diz aí pelo chat do YouTube, Câmbio. Tô vendo aqui os polos conectados com a gente aqui, Sigefredo Pacheco pelo IPTV. Então, minha gente, a gente tem cada vez mais... Olhem os... Sigefredo Pacheco, beleza, Nina? Bacana demais. Vamos juntos aqui nesta aula de Economia e Mercados. Então, você vê... Olha o celular. Os celulares e a vida útil dos celulares, como ela é curta. Tem aquele detalhe da obsolescência programada. Produtos eletroeletrônicos, eles ficam obsoletos, né? Ou seja, sempre são lançados novos produtos mais atuais, deixando aqueles que a gente já tem desatualizados, e aí a gente meio que é forçado a tentar comprar um celular novo, por exemplo. Isso acontece em carro, em vários exemplos aí. Beleza? Tudo bem, minha gente? Esses produtos aqui, esses bens de consumo, eles estão nas mais variados setores.
na agropecuária, na indústria, no comércio principalmente. Tá bom? Eles são produzidos. A gente tem também, aqui na segunda questão, os bens de capital. Ele já tem uma natureza diferente dos bens de consumo. Os bens de capital, eles são usados na fabricação de produtos de outros bens, aumentando a eficiência do trabalho humano. Ó, por exemplo, se meus caros futuros técnicos em administração, você pode ter uma série de cálculos financeiros na gestão financeira para fazer e entender o que é que está acontecendo com a empresa. Você pode fazer isso se você tiver habilidade no braço, né? Ali, caneta, papel e vai fazendo. Mas também é possível se fazer esse tipo de organização de informações usando meu Deus, é porque me faltou aqui, me deu um branco aqui. Usando o Excel, uma planilha eletrônica do Excel. Ou você pode, de repente, usar uma calculadora HP, que ali essas soluções em tecnologia da informação, eles têm uma capacidade de processamento dos dados e geram cálculos automáticos, quase que rápidos. Você lança os dados e ele próprio processa, fazendo os cálculos com mais exatidão e velocidade que nós, pessoas. Por exemplo, aumentando a eficiência do trabalho humano. Mas uma outra lógica disso, vamos imaginar, Nina, que a gente esteja trabalhando num supermercado. E aí a gente tem que carregar mercadorias de um lado para o outro. O detalhe é que se esse supermercado investir comprando numa empilhadeira, com um operador de empilhadeira, de repente ela substitui o trabalho de 8 pessoas. Então, os investimentos em máquinas e equipamentos, eles aumentam a eficiência do trabalho humano, mas também podem reduzir a participação do trabalho humano no processo produtivo. Sacam? Tudo bem? Olhem aí, por exemplo, os impactos disso na agricultura. Você vai ver 10 mil hectares de terra sendo cultivados por pouca gente, com um apoio de tecnologia, de máquinas e equipamentos mais modernos. São exemplos disso. Os bens de capital, eles não se desgastam totalmente no processo produtivo. Eles vão perdendo valor ao longo do tempo. Por exemplo, máquinas, equipamentos, instalações, os edifícios, computadores, estradas, eles vão depreciando ao longo do tempo. Sacam? Até um determinado momento em que aquele equipamento zera. Ele já perdeu completamente todo o valor, e ali ele já está pronto para ser substituído por outro, porque ele cumpriu com o seu papel. Continuar com esse equipamento já velho, já muito rodado, e com a depreciação zerada, ele pode gerar problemas. Ele aumenta a necessidade de manutenções, ele reduz a eficiência do trabalho. Já está na hora de substituí-lo. Deixa eu dar um exemplo. Bora imaginar que uma empresa vai investir na sua estrutura e condições de trabalho no ambiente climatizado. Aí compra um ar-condicionado para climatizar o ambiente e gerar uma melhor condição de trabalho para os funcionários. E aí aquele equipamento vai se depreciando ao longo do tempo. Dependendo ou depois de um certo tempo, quando a depreciação, quando esse equipamento já está bastante utilizado, e ele chega a ter zerado o seu valor, é possível que este ar-condicionado já esteja obsoleto. Tem ar-condicionados melhores. Ele pode ser que para resfriar, ele resfria menos, porque a máquina já está desgastada, e ele consome mais energia, impactando na conta de energia. Então, há uma necessidade, por exemplo, de se trocar, não esperar o equipamento quebrar, literalmente, para tentar comprar outro. A ideia, literalmente, é ir se preparando, fazendo caixa para que
no momento em que seja necessário substituição, ela seja feita sem maiores sobressaltos financeiros. Tipo, opa, queimou, e agora? Tem dinheiro para comprar outro? Entendem? Essa é a questão. Então, os bens de capital têm essa natureza, não é? Eles são usados para produzir outros equipamentos, outros produtos. Beleza? Vamos adiante. Uma terceira questão, ela também está conectada com tudo que a gente já falou aqui. Eu estou falando do papel da tecnologia em todos os setores da atividade econômica. Né? Eu, de certa forma, já falei isso aqui na resposta anterior. A tecnologia eleva a produtividade na execução das tarefas das pessoas. Ela exige, com isso, maior preparação dos funcionários, porque eu vou precisar, Nina, de funcionário que saiba operar uma máquina de calcular HP, ou que ele saiba fazer planilhas no Excel, ou que ele saiba fazer apresentações no PowerPoint. Entende? Então, vejam, essas soluções, elas melhoram a execução do trabalho. Olha o computador. Eu no meu escritório, eu tenho uma máquina de escrever. Ela é só figurativa, ela é só para enfeitar. Está toda quebrada, está toda ferrada. Mas tá lá porque eu acho bonita e a máquina, quando você olha para ela e você olha para um notebook ou para o computador, você percebe, não é? O quanto que exige do funcionário. Você usa um notebook, você tem que saber usar o editor de texto, a planilha, o Excel, o PowerPoint, se conectar à internet. Ele exige uma maior preparação do funcionário. Antes, lá, com a máquina de datilografar, era o curso, né, de datilografar. Você digitar com habilidade ali os dedos nos teclados. Um computador exige mais. Entendem? Então, para uma máquina, para o equipamento, funciona da mesma forma. Beleza? E substitui parte dos funcionários no processo produtivo. Isso acontece também em decorrência da tecnologia aplicada nos processos produtivos. Bancos, por exemplo, eles empregam muito menos gente do que antigamente. E isso em muito se deve ao impacto da tecnologia no dia a dia do banco. Vários serviços é possível fazer num caixa eletrônico e hoje muito mais intensificado através dos aplicativos de celular mesmo, tá bom? Beleza, minha gente? Então, esse é o papel da tecnologia e ela toca em todos os pontos da atividade econômica. Na agropecuária, usa intensivamente tecnologia em determinadas atividades. Nos setores industriais, nós temos processos artesanais, mas também temos processos com um certo grau de tecnologia embutido. Podemos citar aqui o comércio também. Nós temos aí o comércio eletrônico, é um exemplo aqui de como a tecnologia impacta. Eu nem necessariamente preciso fazer negócios, vamos dizer assim, presenciais. Uma empresa pode operar dentro de uma dinâmica digital, remota ou híbrida, parte presencial, parte digital, sacam? Também nos serviços, a tecnologia impacta também no setor de serviços e isso tudo tem sido muito importante, por isso essa capacidade nossa de manejarmos a tecnologia a nosso favor. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. Aqui é o roteiro da nossa aula de hoje. Destaquei esses 3 pontos nessas questões da aula passada. Agora a gente avança no nosso objeto de hoje. Microeconomia e estruturas de mercado é o que nós trataremos a partir de agora. O nosso objetivo nesta aula é reconhecer as estruturas de mercado. Concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, concorrência monopolista. Também haverá, ao final da aula, vocês têm aí questões complementares para vocês resolverem, que ajudam na fixação do conteúdo
que a gente discute hoje, povo de Sigefredo Pacheco. Então, eu sou o professor Fernando Galvão, nós vamos juntos até às 15 horas e 45 minutos. Minha gente, eu quero começar dizendo que, sobre estruturas de mercado, né? De que a concorrência... Deixa eu marcar texto... Só um minuto... A concorrência de mercado nada mais é do que a busca por oferecer mais produtos e serviços para os clientes, né? Você quer comer, então você vai ter uma certa concorrência, vai ter uma pizzaria, tem uma lanchonete, você tem ali na praça uma banquinha que vende o arrumadinho, e também tem ali quem faça uma tapioca e por aí vai. Então a gente vê uma concorrência no mercado para a gente poder estar oferecendo produtos e serviços para as pessoas. Beleza? Ok? Tudo bem? Então, vejam só. Quando um negócio entra nesse jogo, e está interessado em competir, vai tentar fazer o máximo possível para chamar a atenção do consumidor, que está buscando aí atender suas necessidades, seus desejos ou as suas dores. Quando eu falo dores, eu me refiro aos problemas, né, pelos quais os consumidores passam. Então, a gente vai ter isso aí no mercado, é o lado da oferta, você vai ver empreendedores se organizando para oferecer produtos e serviços para as pessoas. Tá bom? Bacana, beleza? Então, vamos adiante. O mercado de um bem é formado pela oferta de todos os produtores e por todos os consumidores que estão dispostos a consumi-lo. Opa, passei sem querer aqui. Aqui, deixa eu calibrar minha caneta mágica. Aqui. O mercado é formado por todos os produtores e consumidores de um determinado produto. Por exemplo, a gente teve agora na pandemia os grandes laboratórios farmacêuticos que desenvolveram vacinas. E temos todas as pessoas que foram consumidoras de vacinas. Sacaram? A gente vai ter aqui, por exemplo, até mercados ilegais, né? Tem o mercado... Tem as pessoas que fazem tráfico de animais silvestres. Vendem os macaquinhos, os sonhinhos, as curicas, papagaios, araras. Vendem répteis raros. Bem, é ilegal o mercado. Né? E por isso deve ser enfrentado, deve ser fiscalizado, deve ser enfrentado. Mas existe compradores porque existem quem esteja vendendo essas coisas. Então, mercado ele pode servir para atender necessidades, desejos ou dores das pessoas, mas também pode ser um mercado obscuro que esteja operando na ilegalidade. Isso aqui também acontece. Beleza? Minha gente, destaquei em amarelo aqui. As características do mercado de cada produto vai variar demais de um país para o outro, de região para região. E essas informações elas são fundamentais para a atuação da empresa. Nós temos diferenças culturais, linguísticas, isso tudo precisa ser levado em conta nesses mercados. Pode voltar a imagem aqui para mim, Isnaba? Porque vejam só, se eu for pensar em China, a China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então é um grande mercado consumidor. Qualquer empresa quer atender ao mercado consumidor desse tamanho. Sacam? A Índia, mais de 1 bilhão de habitantes também. Então é um enorme mercado consumidor. Então a gente tem essas questões que devem ser observadas. Agora, o tamanho desses mercados, né, eles vão depender tanto da quantidade ou do tamanho da população, como do nível de renda dessa população, sacam? O Brasil não tem 1 bilhão de habitantes. Estimado pelo IBGE, temos 213 milhões de habitantes. Ainda assim,
é um grande país de dimensões continentais e com uma grande população. É um mercado interno relevante do ponto de vista de quantidade. Mas, no Brasil, precisamos fortalecer a renda dos brasileiros para que tenhamos nível de renda mais alta. Sendo mais alta, a gente consegue expandir, aquecer mais o mercado de consumo, as empresas vendem mais, encomendam mais matérias-primas, contratam mais pessoas, a gente tem um mercado aquecido e aí um ambiente de negócios muito favorável para a atividade econômica. Sacam? Por isso que é importante renda, né? O volume de renda aqui no Brasil ele encontra-se bem deprimido. Um problema disso, e o Brasil tem registrado inclusive queda no número do desemprego, né? Chegamos a 14%, hoje estamos na faixa dos 9 e alguma coisa. Houve uma queda grande do desemprego. Um detalhe que merece destaque é que uma parte muito expressiva dos empregos gerados, eles têm sido o trabalho tem sido gerado através de informalidade. São condições de trabalho mais precárias, nível de renda mais baixo, né? Então isso tudo, o nível de endividamento das pessoas também acaba comprometendo aí a capacidade de consumo, né? E o comportamento do mercado. Vocês, enquanto futuros técnicos em administração, trabalhando nas diversas empresas, vocês vão poder acompanhar qual é o movimento mais macro da economia e como esse movimento mais macro vai impactar ali no dia a dia da empresa, nas tomadas de decisões gerenciais que vocês precisam adotar. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. Voltando aqui para o slide, percebam só. Como eu já tinha dito aqui, o mercado e o tamanho dele vai depender do número de consumidores, vai também da renda desses consumidores. E um outro ponto, é óbvio, é lógico pensar que o mercado norte-americano ele é bem maior do que o mercado uruguaio, por exemplo. É uma coisa tão interessante isso aqui, deixa eu dar um outro exemplo aqui, que é possível que vocês não tenham visto. Lá nos Estados Unidos, pode voltar aqui para mim, Isnaba. Lá nos Estados Unidos, a gente tem uma bolsa de valores, como tem na brasileira, né? Aqui é a B3, lá nos Estados Unidos nós temos a bolsa de Nova York. Só que vejam, olha, o mercado lá é enorme, eles têm muito mais empresas com ações negociadas na bolsa e tem um volume, um número de investidores, de pessoas comprando e vendendo ações também muito grande em relação ao Brasil, bem menos empresas, bem menos investidores. Ou seja, o mercado americano é gigantesco em relação ao brasileiro nesse sentido. E o americano, além disso, ele ainda tem dois segmentos. Se vocês assistirem as notícias com cuidado, vocês vão ver lá que no jornal todo dia vai dar uma notícia falando de bolsa americana, o índice Dow Jones e o índice Nasdaq. O que é que acontece? Deixa eu explicar aqui para vocês, é fácil. O índice desses, ele é uma porcentagem que representa a média de negócios, de volume negociado das ações das empresas mais negociadas, das negociações das ações das empresas. Então você tem um índice Dow Jones, que vai lá, está em queda ou em alta, dependendo do dia. Quanto mais gente tiver comprando que vendendo, o Dow Jones sobe. Quando tiver mais gente vendendo que comprando, o Dow Jones cai. Esse índice representa as empresas que operam no mercado tradicional, mais convencional. Agropecuária, indústria, comércio, serviços, ok? Mas vocês vão ver na notícia também que vai falar de um negócio chamado Nasdaq. A Nasdaq, ela é um segmento dentro da Bolsa de Nova York, em que é um índice que vai avaliar o volume de operações, através de uma porcentagem, das empresas que desenvolvem tecnologia. Aí eu tenho o índice Nasdaq. Sacam? Aqui no Brasil a gente tem o Ibovespa,
o índice das ações mais negociadas na bolsa, você vai ter o índice, é isso, mas nós não temos um índice específico de companhias que desenvolvem tecnologias. Lá nos Estados Unidos tem, é a Nasdaq, e quanto mais gente vai comprando ações de empresas de tecnologia, mais gente comprando que ações sendo vendidas, a Nasdaq sobe. Quanto mais gente vendendo que comprando, a Nasdaq cai. Então, é uma curiosidade para vocês em relação a mercado de ações. Essa notícia ela corre aí todos os dias nos jornais mais básicos que vocês possam estar acompanhando. Né? Dow Jones e Nasdaq como dois índices da Bolsa de Nova York. Uma vai avaliar volume de negócios de empresas convencionais na economia americana. A outra ela é um foco só com empresas que desenvolvem tecnologia. Tá bom? Muito bem. Então, vamos adiante aqui. Minha gente, e aí eu tenho as estruturas de mercado, que é o nosso objeto de estudo de hoje. Estruturas de mercado, elas funcionam como se fossem diferentes tipos de encontro entre oferta e demanda. Eu mostrei para vocês, não é o que? Demanda é a procura por produtos e serviços. A oferta é o anseio de vender alguma coisa. Nós temos diferentes tipos de encontro. Não tem diferentes tipos de namoro? Pois também tem diferentes tipos de encontros entre quem compra e quem vende. Tem namoro que a pessoa vai namorar, por exemplo, tá ali o namorado na cadeira, a namorada na outra, e irmão, e pai, e mãe, e cachorro passando pelo meio, entenderam? Tem namoro que é assim. Tem namoro que é escondido. Por exemplo, dois tipos de namoros diferentes. Do mesmo jeito que tem namoro diferente, tem tipos de encontros diferentes entre quem compra e quem vende. Por isso que é importante, meus caros futuros e futuras administradores e administradoras, por isso que é importante vocês entenderem, na empresa em que vocês venham a trabalhar, qual é a estrutura na qual essa empresa está inserida. Porque isso vai dizer muito em relação ao tipo de estratégia, de gestão que a gente vai fazer, relacionamento com clientes, tem tudo a ver com a estrutura de mercado. Por isso que vocês precisam saber disso, tá bom? Então vejam só, eu começo com a concorrência perfeita, mas dizendo que aqui a concorrência perfeita, ela não se verifica na prática. Então, ela é um tipo ideal de mercado, imaginado, idealizado, é igual ao Platão, né? O amor platônico não é aquele amor que existe de verdade, ele é idealizado. Então, a concorrência perfeita é do mesmo jeito. Por exemplo, a concorrência perfeita vai dizer que existe um grande número de empresas, de pequenas empresas, oferecendo o mesmo produto para um grande número de compradores, né? Essa é a ideia por trás de uma concorrência perfeita. Nós não teremos grandes empresas. São pequenas e muitas empresas vendendo para muita gente. Quando tem muitas pequenas empresas e cada uma representa só uma parcela do mercado, ninguém tem força capaz de influenciar neste mercado. Deixa eu dar um exemplo disso. Vamos imaginar que aqui em Teresina tem gente que tem 20 postos de combustíveis. 20. Mas também tem gente que tem um posto. Percebam que é complicado. Quem tem 20 vai ao fornecedor, compra um volume tão grande de combustíveis que ele consegue poder de barganha. O que tem um posto não consegue, ele não tem a mesma força de mercado. Logo, quem tem 20 postos de combustível pode vender mais barato até. E comer as vendas daquela pessoa que só tem um posto de combustível. Entendem? Depois a pessoa vai lá e diz assim, quanto é o seu posto? Por que você não me vende? Se o dono de um posto vender para o que já tem 20, logo esse terá 21 postos de combustível e ele pode negociar o combustível mais caro. Porque ele absorveu a concorrência e ele está operando sozinho.
Entendem? Não, na concorrência perfeita isso não seria possível, mas é o que de fato acontece. Simetria de informação. Toda vez que vocês verem o nome simetria, associem logo. Simetria é a má distribuição de alguma coisa. Apaguei, foi tudo aqui. É a assimetria. Eu fiz foi passar, tá aqui. Simetria de informação. É a perfeita distribuição. Ok? Perfeita distribuição da informação. Todo mundo sabe o que é vendido e a que preços. Entendem? Em que quantidades. Então, não tem como o ISNABA querer manipular este mercado. Por exemplo, querendo vender o produto dele a um valor mais alto. Porque os consumidores vão saber que eu também opero nesse mercado e que eu vendo tomate mais barato que o ISNABA. Eles vão deixar de comprar do ISNABA e vão comprar comigo. Ele não consegue manipular esse mercado. Também tem a livre entrada e saída de outros players desse mercado aqui. Por exemplo, se o Gilvan, que acabou de sair daqui da aula com vocês, se ele quiser botar a banquinha para vender tomate também, ele bota. Se ele quiser tirar, ele tira e não tem problema não. Ele entra ou sai sem dificuldades. Essas aqui são as características básicas de uma concorrência perfeita que na prática não existe. Porque, na verdade, o que existe são monopólios, oligopólios, as estruturas que a gente vai falar adiante, daqui para diante. Porque monopólio, por exemplo, a gente pode entender quando a gente sabe que eu tenho apenas uma única empresa que vende os seus produtos ou seus serviços para todo um mercado consumidor e você não tem concorrência. Isso é monopólio. Não tem concorrência, é só você que vende, porque existem barreiras à entrada de novos players, de novos jogadores nesse jogo. As concessões governamentais podem ser um exemplo. Por exemplo, se numa cidade uma prefeitura faz uma concessão pública, uma empresa privada ganha o direito de prestar os serviços na área de abastecimento de água e saneamento por 30 anos, aquele contrato ele é uma barreira à entrada de novas empresas. Eu vou ter somente aquela que ganhou aquela concessão durante tantos anos. Aquele contrato, aquela concessão dá poder de monopólio para a empresa vencedora do processo. Ok, meus caros futuros técnicos em administração, a assimetria de informação, como eu estava mostrando para vocês, o que é que ela significa? A má distribuição. A má distribuição no caso da informação. Então, a assimetria de informação, a gente não sabe bem como é que aquele mercado opera, o que é que acontece nos bastidores. E isso, certamente, as empresas acabam tendo muita vantagem em relação aos seus clientes e consumidores por conta dessa assimetria de informação. Tudo bem? Vamos adiante. Deixa eu só botar aqui marca-texto. Marcas e patentes. Uma empresa que desenvolve aqui um determinado produto e registra isso como marcas e patentes, ela tem preservado sua reserva de mercado. Somente ela pode negociar aquele produto, a concorrência não. Então, isso representa um poder de monopólio. No governo Fernando Henrique Cardoso, no Brasil, foi entre 94 e 98, depois de 98 teve mais 4 anos, teve um ministro da Saúde chamado José Serra. O que o Serra fez enquanto ministro? Ele trabalhou para quebrar a patente dos remédios, de vários medicamentos.
para que a fórmula ela pudesse ser usada por qualquer laboratório. Quando isso foi feito, outros laboratórios, fora os que já desenvolveram as patentes, puderam produzir o mesmo medicamento. Esse é o chamado remédio genérico, a um preço mais barato, porque aumentou a competição. Quebrou esse monopólio, vamos dizer assim. Então, você vai ter remédios sendo vendidos mais baratos, porque amplia a concorrência. Nesse caso, a marca e a patente, que seria uma proteção, foi retirada. Ok? E aí a gente tem o surgimento dos genéricos. Uma outra estrutura, aliás, continuando no monopólio, é a estrutura de custos de uma empresa para fazer algum produto ou um serviço. Isso pode ser gerar um monopólio natural, porque percebam, se é tão caro operar num determinado mercado, fica difícil para um pretenso concorrente entrar, se ele não estiver capitalizado. Ok? Um exemplo disso é fornecimento de energia elétrica, companhias aéreas em pequenos países. O custo de operação é tão alto que aquela companhia, aquela empresa vai se perpetuando no monopólio ao longo do tempo. Ao definir o preço que irá cobrar, a empresa acaba oferecendo, de repente, quantidades inferiores, menores, não é, do que se tivesse concorrência. Os países produtores de petróleo são grandes, eles reduzem, eles controlam a oferta, baixando ou aumentando e influenciando nos preços, por exemplo. Ok? Então, o monopolista, aí é que ele tem capacidade de fazer isso mesmo. Concessões de água, energia, todos são segmentos que se caracterizam como monopólio. O lucro no monopólio, meus caros futuros técnicos em administração, ele é obtido sem maiores esforços, ok? Já que não há concorrência, você aumenta preço, as pessoas vão continuar consumindo porque elas dependem daquilo ali, ok? Uma outra estrutura é o oligopólio. O oligopólio existe aqui, no monopólio é uma empresa dominando o mercado consumidor. No oligopólio são poucas grandes empresas dominando todo o mercado. Geralmente, poucas empresas vão dominar este mercado, elas negociam produtos similares. Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar claro. Você tem o cimento. Tem o cimento Puti, tem o cimento Nassau. São poucas grandes empresas que produzem o cimento. Empresas de transporte de pessoas são oligopólios, as companhias aéreas são oligopólios. Você tem a indústria automobilística, oligopólio. Vendem produtos ou prestam serviços similares. Aqui no oligopólio existe assimetria de informação, porque o consumidor sempre é quem tem menos informação do que o produtor. Logo, o produtor pode fazer uso disso e manipular este mercado, aproveitando a assimetria de informação, que é a má distribuição da informação. Também aqui há barreiras à entrada de novos players. Já tem 4 grandes empresas dominando o mercado. Elas vão levantar barreiras para impedir que novas empresas entrem e aumentem o nível de competitividade do setor. Ok? Uma particularidade do oligopólio é que pode existir num cenário ainda competitivo, mas o oligopólio pode também cooperar umas com as outras e pode surgir a partir daí o que a gente chama de cartel, quando empresas do mesmo segmento se organizam, definem um preço e praticam em desfavor do consumidor. Exemplos de oligopólio eu tenho aqui a indústria farmacêutica, a Novartis e a Eurofarma. No mercado automobilístico, a Honda, a Fiat, o Renault, a BMW, a Mercedes-Benz, a Toyota. Percebam, eu tenho poucas, tenho essas empresas, mas ainda assim elas são poucas diante de todo o mercado consumidor. Na indústria alimentícia, tem Nestlé, Sadia,
e mais diretamente Sadia e a Perdigão, que são do mesmo grupo. Perdigão. Ok? Então dominam o mercado no ramo de alimentação. Ainda no oligopólio, através da cooperação, eles podem praticar preços mais elevados, reduzir nível de produção e formar um cartel. Eles não vão disputar mercados através de preços. Eles disputam em outras arenas, marketing, atendimento ao cliente, por exemplo. É possível a gente ver trust. O trust é quando algumas empresas em monopólio perdem o poder individual, elas acabam fazendo fusão. Quando duas empresas diferentes se fundem, operam no mesmo setor, aí a gente tem um trust, tá bom? Uma outra variação disso é uma holding. Você tem uma empresa maior, controladora de várias empresas menores no mercado. A Coca-Cola é uma holding, a Pepsi é uma holding, a Procter & Gamble, a P&G, também é uma holding que tem várias empresas embaixo. A gente tem uma outra estrutura de mercado muito interessante. Essa é a mais comum. Essa aqui é mais fácil de vocês estarem rapidamente se inserindo no mercado de trabalho, porque ela tem em todo lugar. É a concorrência monopolística. E existe um número razoável de empresas operando nesse mercado, e cada empresa tem um monopólio da sua marca, por isso que é concorrência monopolista. Elas vendem produtos similares e os produtos são similares, mas cada empresa vai tentar mostrar para o seu público as suas características, tipo de alimentos, os gostos, as embalagens, no marketing, no atendimento, né, na concorrência monopolista. Na concorrência monopolista, a gente tem pizzarias, nós temos, olha a quantidade de pizzarias, restaurantes, vá no mercadinho e olhe os produtos de higiene, sabonetes, é uma infinidade de marcas ali, concorrência monopolista. Cada um vai tentar se diferenciar no mercado, embalagem, marketing, atendimento e tudo isso. Tá bom? Então é muito fácil vocês estarem trabalhando nesses tipos de mercados. Beleza? Eu vou deixando aqui para vocês 3 questões para atividades complementares. Está aí. Caracterize a estrutura de concorrência perfeita. Caracterize o mercado monopólio. Cite 3 exemplos de estruturas de mercado oligopolistas, para vocês responderem de forma complementar essas atividades, tá bom? Estou olhando para o relógio agora, são agora 15 horas e 45 minutos. Eu vou encerrando a nossa aula por aqui, a gente se encontra amanhã. E agora, nesse exato instante, a gente vai ali para a nossa merenda, para o nosso lanche, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.